Pronto, modificou tudo. Por quê? Se eu abrir aqui, vocês vão ver que o body, tá? Vamos só passar esse body para lá, porque eu fico incomodado com o body aqui. E aqui está correto. Agora, como é que funciona aqui o nosso CSS? Aqui onde que está o body, esse espaço que está digitado body aqui, se chama seletor. Ele tem uma corzinha meio rosinha, né? Cor de menina. Apesar que tem muitos homens aí que usam rosa também. Bom, body. Depois ele abre aqui uma chave e tem aqui o seletor. Esse seletor é um azul mais escuro, né? Seletor, o body, ele pode ser, por exemplo, uma classe, pode ser, por exemplo, um ID, pode ser também um elemento HTML, como o H1. H1 é um elemento HTML, é o título, são os headings. Lembra aqui, quando eu marquei heading aqui? Bom, pode ser um P, que são os parágrafos, ok? Pode ser um IMG, que são imagens, ok? Então, você pode trabalhar aí qualquer item do seu conteúdo, do seu elemento HTML. E aqui a gente tem 2 pontos, tá? E as propriedades. Propriedade, ou melhor, aqui onde está o Font Family, já estou me enrolando total aqui. Font Family são as propriedades. Por exemplo, Font Size é uma propriedade, Color é uma propriedade. Ele é separado aqui por 2 pontos e aqui sim vem o valor. Valor é um valor atribuído à propriedade. Por exemplo, Arial, Helvética, Sans Serif são propriedades que eu estou determinando para minha, são valores que eu estou determinando para minha propriedade Font Family. 11 pixels é um valor em pixels que eu estou determinando para minha propriedade Font Size. Essa cor em hexadecimal aqui é uma cor que eu estou determinando para minha propriedade Color. Pegaram o tchan da coisa? Então tá. Então aqui eu defini que vai ter um Font Family Arial. Por que ele está separando com esses 3 tipos de fonte? Porque se o computador do cara que estiver visitando o seu site não tiver o Arial, ele vai procurar pela Helvética. Se não tiver Helvética, ele vai procurar pela Sans Serif. Se não tiver Sans Serif, já está na hora do cara que está visitando o seu site formatar o computador dele, com certeza. Bom, ou então ele pode baixar essas fontes aqui em sites aí que tem pela internet. Só entrar no Google, digitar Netfonts e vai vir um site lá que tem todas as fontes que ele precisa. Perfeito, então a gente definiu aqui já o corpo do site. Agora, por que ele não diminuiu também esse título? Porque a gente já definiu aqui, o título vai estar em H1. Então, se a gente definir qualquer outro conteúdo aqui, ele vai colocar a formatação que a gente estiver definindo, ok? Bom, então body, H1, e vamos colocar aqui o margem, né? Margem 0. Vamos ver o que aconteceu? Tcharam! Colou o site lá em cima, tá? E vamos colocar um background color no body. Pronto. Entenderam? Então, o body, ele determina todo o corpo aqui do nosso conteúdo, tá? Então, a gente já tem mais ou menos aqui uma formatação feita, né? Bonitinho, cara, eu tô gostando muito. Eu tô quase pegando esse template aqui para fazer o site aí da minha empresa, né? Mas no dia que eu tiver uma empresa, eu faço. Mas aí vai estar bem mais avançado já a tecnologia, eu vou estar fazendo com outro material, com certeza, porque está longe de eu abrir minha empresa. Mas vamos lá. Então tem aqui título, conteúdo todo aqui. Agora, lembra daquele probleminha que eu tinha falado para vocês, que estava aqui repetindo aqui embaixo o background? Por que não está repetindo agora? Porque meu conteúdo diminuiu. Agora, se eu sair dando enter aqui igual um louco, ele vai voltar novamente. Então, está com o mesmo problema. Então, vamos tirar aqui os enters que foram feitos loucamente. E vamos trabalhar agora com um class aqui. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar aqui um ponto, tá? Quando eu coloco um ponto, eu estou determinando uma classe. Quando eu coloco uma tralha, eu estou determinando uma div, um ID. Mas isso daí é mais complexo, é só vocês procurarem em tables no site, ok? Vou colocar um ponto, que vai ser uma classe, e vou colocar aqui, não repetir, por favor. Não repetir, por favor. Que vai ser o que? Meu seletor. Abrir aqui a chave. E vamos colocar agora a propriedade, que é o background position, ou melhor, background repeat. Repeat. Tem que falar certo em inglês. Minha mãe vive falando isso para mim.
Bom, repeat x, ponto e vírgula. Por que o repeat x? Porque eu só quero que ele repita em x. Se eu determinar que ele vai repetir em x, obrigatoriamente ele não vai repetir em y, que é o vertical. X horizontal, isso são eixos da matemática. Okay? Ah, uma outra coisa interessante. Vocês podem ver que aqui eu tenho as fontes Arial, Helvética e Sans Serif. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui, deixa eu procurar aqui. Se eu colocar aqui um trebuchet MS, por exemplo, ok? Vou marcar aqui o trebuchet MS. Vocês podem ver que ele vai dar aqui, conferir aqui, modificou, tá? Lógico que tem que ter mais umas duas fontes aqui, tá? Para poder ele fazer essa busca no computador da pessoa que estiver navegando. Agora, por que ele está entre aspas? Interessante, porque é um nome composto, está com espaço aqui. Se tiver com espaço, aspa. Se não tiver espaço, não precisa de aspa, ok? Bom, voltando aqui, e esse último ponto e vírgula aqui, ele é facultativo. Por quê? O ponto e vírgula ele é utilizado para você separar uma propriedade e valor de outra propriedade e valor. A última não precisa. Só que, já que não precisa, mas vamos deixar porque a gente pode vir editar futuramente, daqui a 2 anos, esse arquivo CSS. Pode ser que seu patrão venha pedir para poder alterar e você vai ter que alterar. E aí? Então você vai ter que meter a mão aqui e corre o risco aí de automaticamente colocar uma outra propriedade e valor e esquecer do ponto e vírgula. Então vamos deixar que não faz mal a ninguém, ok? O excesso, nesse caso aqui, não vai atrapalhar. Então, voltando aqui no não repetir, por favor, como diz meu amigo do interior, ele está dizendo aqui que o background ele só vai repetir x, tá? E a gente vai colocar aqui um background position. Por quê? Ele vai deixar meu background lá no topo, lá em cima. Vamos marcar top. Ponto e vírgula, fechou aqui. Chave. Opa, fechou. Salva. E vamos vir aqui. Vamos dar um enter aqui para ver se funcionou. Ih, caramba, não funcionou. Será que eu dei mole? Não, não dei mole não. Por que não funcionou? Vou explicar para vocês. Eu vou deletar, vou dar um Ctrl X aqui nessa tabela maior e agora sim a gente vai trabalhar aqui com a nossa tabela onde que está o background, tá? Eu vou vir aqui, opa, e vou ver onde que está essa tabela. É só eu clicar aqui em Split, ele já vai me dar aqui a tabela onde que está aqui todo o meu conteúdo. Como eu criei lá uma classe, é só eu, depois aqui do bgcolor, colocar aqui um class é igual, ele já vai me dar aqui a opção, não repetir, por favor. Vamos fechar aqui e vamos ver se agora ele vai repetir. Maravilha, né, gente? Pode dar Enter à vontade. Vou dar um F12 aqui. Tá aí, ó. Melhor coisa do mundo. Agora eu vou perguntar para vocês. Muitos de vocês aí já devem ter virado a madrugada querendo resolver esse problema e não conseguiram. Mas com as videoaulas do Felipe Cardoso você vai conseguir. Fé em Deus. Bom, então tá aqui. A gente não precisa mais daquele... A gente não vai ter mais aquele probleminha aí do background repetindo. Então o seu conteúdo pode ter um texto grande, tá? Que ele não vai repetir. Ele vai até lá no final e vai ficar uma coisa muito bonita. Vocês já devem ter visto isso em outros sites e não conseguiram resolver, né? Com CSS a gente consegue resolver, ok? É uma forma muito legal da gente poder trabalhar. Deixa eu ver o que está faltando aqui. Vou dar um tab aqui, um outro tab aqui. E aqui embaixo, ó, eu vou dividir essa linha em 2 colunas. Por quê? Ah, porque eu estou esquecendo de uma coisa aqui muito interessante. E vocês também não me falam nada, né? Mas tudo bem. Vou vir aqui em imagens. E colocar aquelas imagens aqui. Por que não? Tem que ter aquelas imagens. Maravilha, né? Perfeito. E agora vamos colocar links. Links. Bom, os links, quando você determina um valor de link, logicamente, nesse